Posso te contar um absurdo? Diga. Eu estudei na rede SESI, né? E eu fiz SESI durante a vida inteira e Senai. A minha irmã estuda na mesma escola que eu, ela tem aula com os mesmos professores. E no ensino médio, quando você tá no Senai, no SESI, no primeiro ano ainda é o ensino médio normal, meio período. A partir do segundo ano, na minha época, era você fazer a escola de manhã e o Senai à tarde, ou o contrário, o Senai de manhã e a escola à tarde. Quando a minha irmã entrou no ensino médio, eles fizeram uma mudança. E agora ela tem somente 3 dias de aula por semana no ensino médio. Como assim? Porque ela tem aula de segunda, quarta e sexta no ensino médio normal, no segundo ano que ela tá, só meio período. E ela tem aula de quinta e sexta integral no Senai. Ou seja, de conteúdos do ensino médio, conteúdo básico, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ela só tem 3 dias de aula meio período. E assim, eu lembro que na minha época, com os mesmos professores, na mesma escola, os professores tinham dificuldade de cumprir a grade inteira. Porque eram muitos conteúdos básicos que não dava tempo. Eu lembro que a gente não cumpria a apostila. Imagina em 3 dias de aula por semana. Isso é um absurdo. E assim, fiquei completamente indignada quando a gente tem uma mania de achar que o aluno, que você enfiar coisa no currículo é você melhorar o sistema educacional. Isso não é verdade. Eu vou te falar, eu sou entusiasta de química, eu amo química. Eu não acho que a gente devia aprender química no nível que a gente aprende no colegial, cara. Eu acho que é demais. A gente aprende muita química. E a gente aprende, por exemplo, pouca economia. A gente não sabe o que faz a poupança, velho. Você não aprende isso na escola. Você não aprende o que é o tal do FGTS. Só que você aprende a fazer, sei lá, uma conta de uma eletrólise. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Exato. Ainda que balanceamento de equação, eu acho que ele é importante porque você desenvolve o raciocínio lógico ali de composições. É uma coisa muito basilar da química. Isso tem que ter. Mas coisas muito específicas, por exemplo, você ficar fazendo distribuição de elétron pra ver se o elemento é ferromagnético. Cara, eu preciso aprender essas contas? Não precisa. Eu amo isso, mas não é necessário. Eu também gosto. Agora, você precisa aprender, por exemplo, que um contrato de aluguel de 4 anos é um regime totalmente diferente de um contrato de aluguel de 5 anos. A gente não aprende isso na escola. A gente sai pronto pra tomar um golpe. Tinha gente que saía do ensino médio sem saber a diferença entre pagar no débito e no crédito. Não. Eu lembro disso. A pessoa não sabia qual era a diferença de crédito e débito. Pois é, cara. Pois é. Mas é uma coisa que me deixa indignada até hoje. 3 dias de aula por semana, meio período. De manhã só, das 7 ao meio-dia. Outro absurdo que eu vou falar aqui também. É um absurdo que as escolas brasileiras tenham a sua carga horária, vamos chamar assim, iniciando às 7 da manhã. Irmão, quando você é criança e quando você é adolescente, você precisa dormir, bicho. Você acorda, sei lá, 6 horas da manhã pra ir pra escola, 5h50 da manhã pra você ir pra escola. Você acha que você tá preparado pro seu cérebro absorver conteúdos? Não, cara. O certo seria a aula começar tipo 9 horas da manhã e vai até as 15 horas e almoça na escola. Por quê? Porque aí sim você dorme um pouco mais, você vai pra escola mais acordado, você tá preparado pra absorver conteúdo, você aprende o negócio, você almoça na escola, você tem um espaço de convívio, você fica até as 3 horas e você tem que oferecer atividades para os alunos que vão ficar até as 18, até as 19. Tem que oferecer, cara, tem que oferecer, né? E por exemplo, sei lá, mães que trabalham e precisa deixar o seu filho de 10 anos na escola antes. Então deixa. Eu acho que das 7 da manhã até as 9, você podia ter outras atividades, inclusive atividades de relaxamento, né? Então, por exemplo, às vezes a criança acorda, beleza, vai pra escola, chega lá às 7 horas da manhã, ela não tá pronta, cara, pra encarar uma aula de matemática. Vai lá, eu lembro, cara, quando eu era criança e eu mudei do período da tarde pra manhã, cara, eu tinha uma dificuldade imensa, de 7 horas da manhã, vão lá, x ao quadrado, minha cabeça tava, mano, só quero dormir, velho, né? E eu lembro que no colegial, quer dizer, eu já era mais velho, no colegial eu já tinha, sei lá, quantos anos você entrou no colegial? Eu entrei com 14 anos, eu entrei com 14 anos. Eu lembro que a minha primeira aula era de história, e o meu professor, ele punha umas transparências, que na época o slide era transparência, então ele apagava a luz, uma transparência branca e preto, e ele falava com uma voz monotônica, né? Meu irmão, aquilo lá, eu ficava assim, ó. Tanto que eu não aprendi história até a vida adulta. Eu aprendi história depois que eu saí da escola. Depois que eu saí da faculdade. Aí eu falei, pô, história é uma puta matéria interessante, cara. Deixa eu aprender e tal, muito louco. O que você ia falar, Ana? Você falou uma coisa. Não, eu ia falar que foi um baque pra mim eu ver isso na escola da minha irmã, porque na minha época o SESI era muito voltado a isso. Então tinha gente que ficava na escola o dia inteiro, então estudava de manhã, fazia esporte à tarde, o SESI era muito voltado pra esporte. Então tinha aula de basquete, aula de futebol, aula de vôlei, natação, tinha um monte de coisa. E também, claro, no ensino médio tinha o Senai, e tinha os pequenininhos, que a gente chamava de PET, então eles ficavam o dia inteiro, tinha até berçário. Eles ficavam o dia inteiro e à tarde eles faziam aulas recreativas, então era aula de convivência, era aula de pintura, um monte de coisa. Sim. E aí quando ela chegou, eu falei, beleza, minha irmã tá estudando na mesma escola que ela, vai ter acesso à mesma educação que eu. Aí, porra, não, o ensino médio agora é 3 dias só por semana. Tá, você tem quantas aulas de história? Uma. Você tem quantas aulas de matemática por semana? 2 aulas. Porra, você não vai aprender nunca. Nunca mesmo. É ridículo, nunca. é ridículo, é ridículo. Enfim. É ridículo.